Oi pessoal, tudo bem com vocês? A história que eu vou contar hoje se chama O Poço do Fim do Mundo. É uma história da Irlanda, está nesse livro aqui, olha, Os Grandes Contos Populares do Mundo. Então neste livro tem história do Afeganistão, Alemanha, Angola, Brasil, Bulgária, China e vários outros países. Então vamos começar com O Poço do Fim do Mundo. Era uma vez um rei que tinha 3 filhos e era tão doente que ninguém imaginava que um dia ele pudesse se recuperar. Os filhos foram consultar um sábio eremita que vivia numa floresta próxima. Ele falou que nada curaria o rei a não ser um gole d'água do fim do mundo. O filho mais velho pensou consigo mesmo: partirei em busca dessa água e assim tenho certeza de que garantirei para mim o reino inteiro do meu pai quando ele estiver à morte. Despediu-se então do pai e partiu. Foi primeiro ao encontro do eremita e perguntou-lhe onde ficava o fim do mundo. E o eremita indicou que direção tomar para chegar lá. Ele precisaria atravessar 7 mares e 7 lagos, e 7 rios, e 7 montanhas, e 7 colinas, e 7 comunas, após o que veria à sua frente um castelo de bronze. E a única coisa que o eremita sabia, além disso, era que a água do poço do fim do mundo se encontrava no jardim desse castelo. O príncipe partiu e um dia sentou-se à beira do caminho para comer um pedaço de pão com carne fria. Surgiu então uma mulher pobre, maltrapilha e alquebrada que lhe pediu um bocado do que comia para manter a vida dentro dela. "Vá embora, bruxa velha! Sai da minha frente!" ele disse. "Não tenho nada para lhe dar." Tudo bem, respondeu ela. "Que Deus ajude os pobres. Mas Vossa Majestade diria um corpo alquebrado para onde se dirige?" "O que está pensando, bruxa velha?" replicou ele. "Vá cuidar de sua vida e pare de me incomodar." "Tudo bem, príncipe," disse ela. "Sua linhagem é, sem dúvida, melhor do que os seus modos. Ainda assim, em respeito ao rei e à rainha que o geraram, vou lhe dar um conselho. Nunca toque sua corneta antes de sacar da espada. E quando estiver de serviço, resista às tentações." "Obrigado, mas seus conselhos não têm serventia para mim," respondeu ele. "Estou farto de você." Ela, depois disso, afastou-se, resmungando. Pois bem, depois de passar pelas colinas e comunas restantes e pelos lagos e rios, o príncipe avistou à distância o castelo de bronze e em pouco tempo lá chegou. Havia uma corneta pendurada junto à porta e, não dando importância ao conselho da velha, ele levou-a à boca e assoprou sem pensar na sua espada. A porta abriu-se de repente e 2 leões saltaram em sua direção, rugindo como uma trovoada. Ele tentou desembainhar a espada, mas os animais começaram a mordê-lo, a arranhá-lo e a rasgá-lo a ponto de imaginar que a vida se acabara para ele. "Vá em frente", disse um dos leões. "Você é um príncipe mau, mas está em uma boa missão e lhe pouparemos a vida." Cambaleante, ele prosseguiu e chegou a um comprido salão onde 50 cavaleiros enfileirados de cada lado, vestindo armadura e empunhando lanças, estavam prostrados em sono profundo. Seu coração disparou, mas ele foi em frente. No salão seguinte, havia uma bela princesa, coroa na cabeça, sentada em um trono. Acercou-se dela e lhe dirigiu toda sorte de belas frases, mas ela lembrou-lhe da missão em que se encontrava e disse-lhe que não havia tempo a perder. Após atravessar o próximo salão, ela disse:
Você chegará ao jardim de onde jorra a água do poço do fim do mundo, se não tiver deixado o castelo com a garrafa cheia. Antes que o relógio soar as 12 badaladas, uma terrível maldição cairá sobre você. No salão seguinte, havia uma mesa posta com as mais fantásticas iguarias e bebidas que o príncipe já vira. Ele estava tão exausto pela longa caminhada e enfraquecido pela luta com os leões que não se conteve. O relógio ainda esperaria 15 minutos. Ele teria tempo suficiente. Quando faltavam 2 minutos para a hora cheia, ele dirigiu-se ao jardim. Sentia-se tão acalorado e estava tão delicioso à sombra, pois o poço ficava embaixo de uma árvore, que ele sentou-se num banco do jardim e disse a si mesmo que nada nesse mundo o obrigaria a sair dali. Enquanto estava semi-adormecido, o relógio começou a soar. Ô diabos! Ele pôs-se a encher a garrafa o mais depressa que pôde, mas soou a 7ª badalada e ela ainda não estava cheia. 7, 8, 9, 10. Ele cruzou a sala de jantar e o salão da princesa. A 11ª no momento em que ele entrou correndo no salão dos cavaleiros, mas estava ainda no meio dele quando soou a 12ª. E os cavaleiros então bateram no chão com a ponta de suas lanças, formando um círculo em torno dele. O que poderia fazer sua única espada contra tantas lanças? Não tinha forças sequer para desembainhá-la. Um brutamontes, com um tufo de cabelo ruivo no topo da cabeça, aproximou-se, amarrou-lhe os pés e as mãos e jogou-o num calabouço. Pois bem, seu lugar em casa ficou vazio durante 6 meses. E então o irmão do meio partiu. E para tornar curta uma longa história, ele comportou-se do mesmo modo e recebeu o mesmo tratamento que o mais velho. Por fim, partiu o irmão mais jovem, que teve comportamento totalmente diferente com relação à pobre velha. E ela, ao se despedir, deu-lhe 2 pães e disse-lhe o que fazer com eles. Quando chegou ao castelo, ele desembainhou a espada e só depois tocou a corneta. As portas abriram-se de repente e por ela avançaram os leões. Mas ele deu um pão para cada uma das feras e elas sentaram-se como cordeiros para comê-los. Ele atravessou o primeiro salão e no segundo curvou-se diante da princesa com um joelho por terra. Havia prazer no rosto dela ao vê-lo, mas ela lhe disse que não havia tempo a perder. Ele então cruzou o salão seguinte, sem nada comer ou beber, embora estivesse faminto e sedento, e mais não poder. A maior tentação foi quando chegou ao jardim. Sentia um calor extremo e quase desfaleceu. Teve vontade de sentar-se no banco e desfrutar do frescor, mas conseguiu resistir. Encheu a garrafa e voltou para a sala de jantar, sem se sentar para descansar. Pensou em parar para falar com a princesa, mas ela preveniu de que era melhor prosseguir. E ele não ficou tentado a parar no meio das 2 fileiras de homens em armaduras de ferro. Passou pelos leões que ainda comiam os seus pães, e quando fechou a porta às suas costas, tocou a corneta com toda a força. O som que se ouviu rimbombou como um trovão por todas as pedras em volta, e antes que o barulho cessasse, o castelo veio abaixo como se o céu tivesse desmoronado. As pedras não chegavam a tocar a terra, elas sumiam no ar depois de caírem um pouco, embora o ruído que fizesse fosse aterrorizante. Quando tudo se dissipou, não havia à vista leões, nem homens armados, nem mesas repletas.
A princesa estava sentada numa colina gramada e os dois irmãos jaziam numa vala. Foi grande o regozijo pelo reencontro dos quatro, tendo sido a princesa libertada do encanto e os irmãos de suas correntes. Todos tomaram rumo do palácio, mas encontraram no caminho um coche e cavalos que a princesa afirmou terem sido enviados por um amigo poderoso. Os irmãos mais velhos perceberam que havia pouca possibilidade de um deles se tornar o marido dela. Então arquitetaram juntos uma trama. E quando estavam perto de casa, no local exato em que acontecera o encontro da velha com os três, atacaram o irmão mais novo, amarraram-no pelo pescoço e pelos tornozelos e o abandonaram na floresta para que morresse de dor e de fome. A princesa deu um grito quando viu seu príncipe aprisionado, mas não abriu a boca até alcançarem o palácio. Os irmãos então a fizeram jurar que nunca revelaria quem conseguira a água, nem o que acontecera com o príncipe mais jovem, e ela assim procedeu sem nenhuma objeção. Bem, houve grande alegria no palácio quando os príncipes e a bela dama chegaram e quando contaram que haviam retornado com a água. Disseram nada saber sobre o irmão mais jovem, o que deixou o rei triste. No entanto, o filho mais velho pediu um cálice de ouro, despejou nele um pouco da água e entregou-o ao pai. Ele tomou alguns goles, mas imediatamente largou o cálice. Disse que fora tomado por uma forte cólica e gritava de dor. "Deixe-me dar-lhe a água", disse o segundo filho. "O senhor sabe que foi eu quem conseguiu." Pegou o cálice e ofereceu ao pai. Mas se fora ruim antes, agora estava sendo 2 vezes pior. E como se entreolhavam os irmãos, eles suplicaram à princesa que oferecesse o cálice ao pai. Mas ela parecia não os ouvir. Eles não sabiam mais o que fazer quando entrou uma mendiga e seu filho, ambos em farrapos. "Permitiria Vossa Majestade que este jovem lhe entregasse o cálice? Oh, se isso for de alguma valia, permito que o faça. Caso contrário, ele será puxado por 2 cavalos selvagens e partido ao meio." "De acordo." O jovem deu um passo à frente e ofereceu o cálice, mas o rei ficou de todas as cores e fez dezenas de caretas antes de levá-lo mais uma vez aos lábios. No momento em que deu o primeiro gole, suas dores desapareceram e sua velha doença sumiu, e ele se pôs em pé, em perfeita saúde. O rei já ia abrir a boca para agradecer ao jovem e à sua mãe, quando ela tocou no rapaz com uma vara que trazia nas mãos, e os trapos que o cobriam sumiram, e o príncipe mais jovem surgiu com suas próprias roupas e mais encantador do que a primavera. Uma bela mulher estava onde a mendiga estivera 1 minuto antes, e ela não demorou a relatar toda a maldade dos 2 irmãos. Eles encaravam as pessoas como 2 cães que tivessem perdido o rabo e pareciam querer que um buraco se abrisse na terra para os engolirem. No mesmo dia, foram banidos da corte e no dia seguinte realizaram-se as bodas do filho mais jovem com a dama encantada.